Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Eu já tenho expressado aos meus ouvintes e, por que não, telespectadores, porque hoje em dia a rádio virou televisão, né, a partir da internet, e também porque esse programa ele fica guardado na plataforma do YouTube. Se vocês quiserem ouvir ou ver algum dos episódios, é facílimo. Você entra lá no YouTube, você digita naquela lupinha podcast, tudo junto, podcast, aí, Papo Saudável, e vai aparecer a logomarca que Arildo vai colocar já aí, e vocês vão poder até se inscrever. Eu até gostaria que vocês se inscrevessem, facilitaria muito nossa vida. É legal quando a gente tem um número de inscritos para poder fazer inclusive lives, que a gente pretende fazer isso no futuro muito próximo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o melhor ator coadjuvante. Eita, Giovanni, vamos falar o quê? Sobre cinema? Não, ator coadjuvante, pessoal, é aquele ator que não é o ator principal. É aquele ator que dá um suporte para o ator principal. Você tem um filme, quando eu era criança, se falava muito sobre o artista, né? O artista era o ator principal. E o ator coadjuvante era sempre um amigo dele, alguém que estava ali dando um suporte. E me parece que nas nossas vidas, nós somos sempre o ator coadjuvante, não necessariamente o ator principal de tudo o que está acontecendo ao redor. Hoje, com essa necessidade e a tendência de todos se acharem famosos, você entra na internet hoje, não tem ninguém pobre, não tem ninguém feio, não tem ninguém triste, não tem nada. Você está sempre numa cidade ou num país distante, não importa como você conseguiu chegar ali, nem que seja vendendo um rim para conseguir chegar em algum lugar. Aliás, teve até um chinês recentemente que fez exatamente isso. Ele vendeu um rim para conseguir comprar um iPhone e um iPad de última geração. Pior que no ano seguinte já saiu um outro novo e ele já tinha perdido o rim dele. Não sei, eu acho que isso se tornou uma coisa meio não muito inteligente para se fazer. Mas nós somos aquelas pessoas que não necessariamente... Eu conheço pessoas que hoje funcionam como blogueiras e blogueiros. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tentou dessa forma, é sempre a forma mais fácil. Se eu fizer algumas filmagens aqui falando mal de alguém ou falando bem que seja, não importa, eu não precisaria estudar, eu não precisaria ser ninguém na vida. E essa pessoa, depois de perceber que não ia para canto nenhum depois disso, depois de 20 e tantos anos de vida, voltou para a casa do pai e está vivendo às custas dele de novo. Então, assim, nós temos muitas situações na nossa vida que fazem com que a gente tente assumir um papel de super importante, mas na grandiosíssima maioria das vezes não é bem assim que funciona. Quantos jogadores de futebol são ricos, milionários e famosos como o Neymar? Pouquíssimos. Quantos milhares só no Rio Grande do Norte jogam futebol? Milhares, como eu acabei de dizer. Mas esses que são topo de topo, são pouquíssimos. Então, no final das contas, a gente termina sendo sempre algum tipo de coadjuvante. Tem um livro de Rachel Nomi Riemann. Ela escreveu um livro onde ela diz assim, As Bênçãos do Meu Avô. São sempre casos verdadeiros. E ela conta a história de um paciente que ele tinha câncer de cólon. E ela era médica, né? E ele estava se consultando com ela. E ele estava dizendo assim, eu me arrependo da minha vida, porque eu passei a minha vida toda estudando e me dedicando a construir e vender equipamentos médicos que melhorassem a vida das pessoas. E isso não está me ajudando agora. Eu não tenho uma família e eu sou solitário. E eu percebo que eu deveria ter tomado um rumo diferente da minha vida. Aí as pessoas dizem assim, tá, então você tem que deixar de fazer tudo e viver só em função do que Roberto Carlos diria. Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Na verdade, ninguém tem 1 milhão de amigos, pelo menos não verdadeiros. Então, ela percebeu que esse paciente, então, ele chorou. E ele chorou copiosamente no consultório dela, porque ele tinha um câncer, sabia que não ia viver tanto tempo. Mas olha o que foi que ela fez. Ela percebeu que um daqueles aparelhos que ele vendia e que ele tinha fabricado melhorava muito a qualidade de vida de muitas pessoas, inclusive de pacientes dela.
E ela começou a dizer para os pacientes, esse aparelho que você usa melhora a tua vida? Melhorou assustadoramente. E tinha até uma moça lá que tinha conseguido, ela não conseguia viver uma vida normal, e a partir daquele aparelho ela conseguiu até casar, ter filhos e tudo mais. E ela disse, você gosta desse aparelho? Sim, eu gostaria muito de poder agradecer a pessoa que fez. Eu consigo isso para você. Essa pessoa está aqui. E ela descobriu que várias outras pessoas tinham essa necessidade. E aí ela uniu aquele senhor que tinha câncer e que se sentia meio solitário, e ela reuniu essas outras pessoas que tinham sido muito ajudadas pelo aparelho dele. E elas se desmancharam em elogios. E o mais interessante de tudo é que ele chorou de novo. Só que dessa vez ele chorou de alegria. Porque ele percebeu que todo o esforço dele tinha valido a pena. Ele tinha conseguido ser útil para alguém. Você já pensou sobre sua vida? Muitas vezes a utilidade que você tem é só seu supridor de comida para pessoas que não estão nem um pouco interessadas em crescer na vida, em deixar sua contribuição. Eu me lembro de uma instituição que colocou num título, num grande salão, e botou assim, salão de banquetes, doutor fulano de tal. Essa mesma instituição não consegue se preocupar se essa pessoa está bem ou não de saúde. Então, é muito fácil botar o nome, sabe? É como se de repente, por uma doação que eu fiz, alguém botasse um nome numa sala. Sala de eventos, Dr. Giovanni Dantas. Isso não serve para nada, pessoal. O que serve de verdade é o cuidado que nós possamos ter com aquela pessoa. É muito mais importante do que botar nome em salão de banquete. Até porque, uma geração depois, ninguém se lembra mais quem ele foi. 2 gerações então, aí é que você não sabe quem danado foi mesmo. Outro dia desse eu saí perguntando quem danado era Roosevelt. Ninguém sabia, pensava que era nome de uísque. E Churchill, quem foi? Aí é que ninguém sabia mesmo. Churchill é o quê? Nome de travesseiro da NASA. Foram homens que permitiram que hoje nós tivéssemos liberdade. Lógico, um Brasil relativamente limitada. Mas não estamos sob o regime nazista, principalmente por causa desses 2 homens. 2 ou 3 gerações depois, ninguém sabe mais nem quem ele foi. Só se você for estudar em livros de história, né? E ainda assim você só vai ouvir falar dele. Então, a verdadeira importância não é botar nome de rua, não é botar nome em salão de banquete. É cuidar da pessoa enquanto ela está viva. É transmitir o amor, o calor necessário para que isso possa acontecer. Você sabe, nos Estados Unidos eles fazem muita pesquisa e eles descobriram que fazer trabalhos comunitários fazia com que adolescentes, estou falando agora de adolescentes, porque adolescentes às vezes é muito doidão, né? Ele às vezes se preocupa até porque a namorada deixou, alguma coisa desse tipo, e às vezes eu já conheci pessoas que chegaram a casos extremos, né? Por causa desses términos de relacionamento. E se descobriu que você queria reduzir em 50%, metade, pessoal, quer reduzir em 50% a possibilidade de brigas entre adolescentes e a possibilidade do uso de drogas, você quer reduzir isso? Faz ele fazer trabalho comunitário. Que trabalho comunitário? Vamos fazer uma sopa, por exemplo, para pessoas carentes uma vez por semana. Vamos cuidar da PAI, vamos lá prestar doar um pouco do nosso tempo. Se eu não tenho dinheiro, vamos doar um tempo para ajudar aquelas pessoas que se dedicam a fazer aqueles pacientes se sentirem melhor, não é? O trabalho comunitário, ele ajuda e muito aquela parte de nós que se doa, porque o amor vem por isso, pelo quanto que você se doa. Não é só esperar que alguém traga de volta para você. Tem um livro chamado The Greatest Generation, que fala sobre o orgulho por ter feito algo para mudar o mundo. E Erik Erikson, ele escreveu uma coisa, eu vou ler a frase dele aqui. As pessoas que se aproximam da última fase da vida precisam escolher entre a estagnação e a produtividade. Esse Erik Erikson, ele estava falando uma coisa muito interessante. Quanto mais idade você tem, numa sociedade que privilegia
basicamente pessoas que fazem estética, e eu faço estética na boca das pessoas e no rosto das pessoas. Na nossa clínica nós temos a doutora Eduarda fazendo harmonização facial, nós fazemos facetas de porcelana há mais de 12 anos, temos mais de 20 mil facetas instaladas, nós temos tudo que você pode ter para ter uma qualidade de sorriso fantástica, poder morder adequadamente, implantes, laser, tomografia, temos tudo. A clínica mais completa, mais fantástica que existe hoje no Rio Grande do Norte, uma das mais completas do planeta. Recentemente veio alguém que esteve nos Estados Unidos e disse que algumas clínicas que ele visitou por lá não chegavam nem perto da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que nós temos aqui de uma forma extremamente acessível, que todos vocês podem ir lá e fazer um orçamento sem compromisso, de uma forma extremamente fácil, prática e eficiente. E é disponível aqui no nosso vale. Eu estou aqui o tempo todo, não vou trabalhar mais fora de Açu, é somente em Açu. Mas Eric Erickson, ele diz que chega num determinado ponto que você estagna. Eu me lembro de um senhor que era arrimo de família, ele tinha 77 anos, ele colocou implantes para poder morder adequadamente. E ele ajudava a família, sobrinhos, ele não tinha filhos, ele ajudava a família e tal, de uma cidade aqui próximo. E olha que coisa interessante, alguns parentes dele disseram assim, por que é que ele fica ainda gastando dinheiro com a boca dele? Ele devia gastar dinheiro com a nossa boca, depois ele morre e fica por isso mesmo. Quanta tristeza numa frase só. A pessoa que estava ajudando aqueles sobrinhos, estava meio como que sendo já antecipada a sua própria morte. Que tristeza isso, pessoal. Mas assim, aí essa pessoa, ela saiu de uma estagnação ou ela era uma pessoa produtiva? Ele gostava de ler, ele gostava de interagir com as pessoas, mas aquilo não era o suficiente. Porque na cabeça das pessoas, você é jovem, enquanto você é fortão, bombado, bonito, não tem rugas, e você pode conseguir as melhores mulheres, e se você for mulher, os melhores homens, e isso faz de você um topo de linha na hierarquia pessoal. Mas e a inteligência e a capacidade que você descreve? Você que tem 40 anos, você trocaria seu cérebro de hoje pelo de 20 anos, quando você tinha 20 anos? Dificilmente você trocaria. E a experiência que você pode passar para os seus filhos e netos ou para as pessoas ao redor. O que você pode ensinar para as pessoas. Vocês já perceberam que quando você vê alguém muito bem sucedido, normalmente pergunta assim, a quem você agradeceria primeiro? Eu tive uma professora, ou minha mãe funcionou como uma professora para mim, não é? E os professores são aqueles que não necessariamente tem que ser um professor de uma escola, mas aquelas pessoas que ensinam, que levam outras pessoas a crescerem, são tão eficientes e importantes. Vamos cuidar mais das pessoas que estão com idade, nossos pais, nossos avós. Vamos impedir que eles fiquem estagnados, parados e, consequentemente, morram facilmente. Vamos fazer com que eles sejam produtivos, vamos fazer com que eles sejam importantes para a nossa vida e demonstrar isso para essas pessoas, fazer com que essas pessoas entendam que elas são extremamente importantes. E são, né? E são. O Talmud, que é aquele livro dos judeus, ele diz uma coisa interessante, que uma vez tinha um sábio, ele estava para morrer e alguém perguntou para ele, diz uma última palavra de sabedoria, ele falou a seguinte frase, que vocês temam a Deus tanto quanto temem os homens. Aí alguém perguntou, não é ao contrário não, temer os homens tanto quanto temem a Deus? Ele disse, não, de forma alguma, porque vocês não temem a Deus de verdade. Já percebeu quantas coisas vocês fazem no escondido, sem que Deus está vendo? Mas você está fazendo no escondido? Quantas vezes você passa a perna no seu irmão, nas pessoas ao redor? Você quer fazer o famoso jeitinho brasileiro e quando você é descoberto, você fica com vergonha. Tanto porque às vezes você pode ser preso, pode ser processado, ou pelo menos vai levar aquela vergonha para muito tempo à frente. Mas para Deus você não se preocupa muito. Deus ele é aquele velhinho de barba branca, tipo o Papai Noel, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus é o eterno Criador. E você sabe, no livro de Jó, aparece uma situação em que Jó ele é meio como que destruído até, né? Ele perde familiares, ele perde todas as riquezas que tinha, ele fica cheio de chagas, a tal ponto de dizer assim, amaldiçoa teu Deus e morre, e tal.
E ele tá lá, e ele, sendo uma pessoa interessante, ele pede meio como que o Senhor, de alguma forma, dê um alento para ele. E aí Deus aparece a ele. E quando Deus aparece, Deus começa a falar de uma coisa que não tem nada a ver com basquete. Fala assim, quem foi que ensinou o filhote de ursa a andar atrás dele? Onde é que você estava quando eu fundei a terra? Então parece que Deus, ele estava só se glorificando, dizendo assim, eu sou o máximo, Jó. Você perto de mim não é nada. Mas olha que coisa interessante. Apesar de Deus não ter explicado por que permitiu que Jó perdesse tudo e tal, Jó se deu por satisfeito. Sabe por quê, pessoal? Porque Jó, a partir daquele encontro com Deus, a primeira coisa que houve foi que houve um encontro. Ele viu Deus. Ele pôde sentir a presença real de Deus. E mais do que isso, Deus chama ele de Jó. Epa, mas não era o nome dele? Significa que Deus conhecia pelo nome. Você já sentiu essa sensação de que Deus pode lhe conhecer pelo nome? Imagina você que está me ouvindo agora. Qual é o seu nome? João, José, Maria. Imagina que Deus está dizendo assim para você: João, eu te conheço. Eu sei das tuas obras. Vocês se lembram quando Jesus ressuscitou? Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Aí, quando os anjos chegam para dizer assim, dizem aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Fizeram questão de enfatizar Pedro. Por quê? Pedro estava se sentindo para baixo, estava se sentindo extremamente triste. E aí o anjo está dizendo assim para você, você é importante para Deus. Você que está me ouvindo agora, não interessa seu nome, se é Pedro, Paulo, João, Maria, Joana, não importa. Você é muito importante para Deus. E a presença dele vai lhe dar um alívio muito grande. Então busque essa presença. E essa presença você pode buscar também a partir de como um quebra-cabeça. Lawrence Kushner, um rabino, ele diz que a vida da gente é feita de peças de quebra-cabeça. E ele diz uma coisa muito interessante que eu vou fazer vocês pensarem agora. As peças do quebra-cabeça não são só do meu quebra-cabeça. Eu também tenho aqui nos meios das minhas peças do quebra-cabeça da vida de Arildo, meu amigo que está aqui pertinho, ou de Mariazinha que está ali. Não tem Mariazinha, eu estou dando um exemplo, né? Mas existem peças que eu nem sei que fazem parte do quebra-cabeça dessas pessoas que estão ao redor. E ele diz, Lawrence Kushner, ele diz o seguinte, que sem querer, às vezes é querendo, você apresenta uma dessas peças que para você não vale muito, mas para aquela pessoa vale demais. E quando você faz isso, você está sendo um mensageiro do Ser Supremo, do nosso Criador. Então, que sejamos esses mensageiros, que possamos levar, seja uma palavra de conforto, seja um amor, algo que nos une, que nos cola uns aos outros e que nos gera a amizade e amor. O amor, diga-se de passagem, é uma pessoa. A Bíblia diz assim, Deus é amor. E a tradução ao pé da letra é que a essência dele é amor. Então, na hora que você desenvolve esse amor pelas pessoas, você desenvolve a essência do próprio Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu preparei para vocês hoje, baseado nessa situação de sermos o ator coadjuvante. Esse que pode liberar peças do quebra-cabeça para as outras pessoas, para que as outras pessoas sejam atores principais e sejam felizes por isso. Paremos de ser egoístas. A vida, ela não funciona somente em função de mim. Ela funciona em função do conjunto, do que eu posso doar. E quanto mais eu dou da minha própria pessoa, eu posso receber em dobro isso daí. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu vou falar um pouco agora sobre o nosso patrocinador, que é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Nós somos a única clínica que, vocês sabem, nós temos laser de alta potência para cortar gengiva quando necessário, até sem anestesia.
para retirar cárie, sem precisar de anestesia e sem precisar de broca. Nós temos facetas de porcelana, mais de 20 mil colocadas. Temos uma experiência fantástica. E eu, Giovanni Dantas, o responsável por gerenciar toda a Dental Clínica em Açu, prometo a vocês, daqui para frente é só Açu mesmo e acabou. Nada de botar clínica em outros lugares. Realmente o que me interessa é essa região que eu amo, o Vale do Açu e as suas cidades. Pois bem, além disso tudo, nós compramos agora também um polissonígrafo, que é um aparelho que pode medir a qualidade do sono. Às vezes, você se sente cansado, você dormiu várias horas e deu a sensação que você acordou como se não tivesse dormido que preste. Você está roncando? Nós temos como tratar isso. O ronco, ele pode ser tratado a partir do laser, de uma forma muito simples, sem usar aparelho nenhum. Em casos mais graves, se pode pensar em usar um aparelho intraoral, mas não é aparelho ortodôntico, é um tipo de aparelho específico para ronco, tá? Que ajuda na respiração. E esse aparelho nós temos na Dental Clínica, então você pode montar isso daí, você vai para casa, dorme com aquele aparelho e depois a gente vai avaliar teu sono e perceber o que a gente pode fazer para melhorar a tua qualidade de vida. É claro, existem algumas coisas que eu vou ser um pouco rápido hoje aqui, porque de novo não dá tempo, mas o café, a cafeína que está na Coca-Cola, ou no próprio café, ou no chamate, ou no Red Bull, são substâncias, quer dizer, é uma substância, a cafeína, extremamente danosa, muito ruim para a tua qualidade de sono. O café, ele faz com que você tenha uma qualidade menor do sono chamado N3 e sono REM, que são os dois melhores sonos que você pode ter. Então, se depender disso, eu sugeriria a vocês, vão abolir café da vida de vocês, principalmente nas 12 ou 14 horas antes de você dormir. E quando você for dormir, pelo menos uma hora antes, evita luzes azuis, como de celular, de computador. Isso não é interessante. De televisão, tentem usar somente na última hora antes de dormir, no máximo luzes amarelas ou avermelhadas. Essas luzes ajudam a que você durma com mais qualidade. A luz azul não deve ser usada antes de você dormir. Luz azul deve ser usada quando você acorda. Aí você vai ver o céu e aquilo vai ser muito bom para despertar você. A qualidade do seu trabalho, inclusive, cai com o café. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tomo café para melhorar minha produtividade. É um ledo engano. Na verdade, você toma aquilo ali, aquilo faz efeito naquele momento e logo depois vem o efeito rebote. E aí faz com que você tenha mais sonolência e menor produtividade. Certas pesquisas feitas na Universidade Americana com aranhas mostraram que faz mais mal você tomar café do que fumar maconha, ou do que tomar anfetaminas ou LSD, que são drogas pesadíssimas. Então o café é algo que faz muito mal. E boa parte da nossa população já está viciada. É aquela população em que se não tomar um café, fica com dor de cabeça. Chama síndrome de abstinência. É a característica de quem está viciado. Nada de que você não possa ir tirando gradativamente. Vício nunca é bom. Tudo que vicia a mente ou o corpo deve ser evitado. Eu adorava tomar Coca-Cola com gelo e limão. É algo que sempre foi muito prazeroso para mim. Aboli isso da minha vida. Minha qualidade de sono tem melhorado assustadoramente. Então, é o que eu sugiro para vocês hoje, para que vocês comecem a pensar sobre isso. No futuro eu vou trazer mais informações científicas. Eu não estou aqui falando de ouvir falar, né? Eu estou falando de ciência, pesquisa, coisa com qualidade. E a Dental Clínica tem tudo o que você precisa para dar uma boa qualidade de sono, para acabar com o teu ronco, deixar de roncar e melhorar até a qualidade de vida dos próprios cônjuges. Muitas vezes tem cônjuges que terminam querendo até se separar por causa do ronco, né? E a gente tem como tratar isso, tá bom? Então, 999-816640, se você quer que eu fale seu nome aqui, dá um lembrete, liga para esse número ou manda uma mensagem e diz assim, diz aí meu nome no ar, e eu com todo prazer farei isso. 999-816640. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.